ao Máximo Bedoya. Muito bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Alejandro. Muito obrigado por me colocar após duas pessoas especialistas nisso e eu não. Então, eu te agradeço muito, viu? Então, na verdade, eu concordo com muitos. Eu ouvi os dois expositores anteriores que se dedicam a essas tendências, ver o que está acontecendo no mundo. E muitas coisas que eles disseram em suas apresentações são muito parecidas. Dizem de formas diferentes, mas são muito parecidas. O que eles estão vendo, eu também estou vendo. O mundo está mudando, a geopolítica mundial também. Digamos, uma mudança, eu não sei se devemos escolher entre dois ou não, ou se você pode conviver ali no meio. Não sei se temos que escolher, como o Vaikran disse, mas há dois processos no mundo que está mudando e, para mim, traz uma oportunidade única na América Latina. E o Gustavo disse no início da sua palestra que nós estamos muito preocupados em Alacero há muito tempo com o que está acontecendo na América Latina e desindustrialização da América Latina. Essa mudança é o que está voltando a abrir a porta e dando a oportunidade para vermos se realmente agora podemos fazer uma reindustrialização na América Latina com todas as vantagens disso. Eu vou falar de por que é bom fazer esse processo. Quando o Alejandro me perguntou, o título poderia ser México é um caso a ser seguido? Vamos ver se eu consigo responder isso. Em poucas palavras, a resposta é sim. O México é sim um caso a ser seguido nesse mundo. Bom, eu já respondi a pergunta, então posso ir embora? Então, a tese, e vou falar super rápido para deixar tempo para as perguntas, porque, além de tudo, me deram 10 minutos, não foram nem 15. Esse é um processo que o México assumiu há pouco tempo. Nearshoring, a comercialização, a industrialização, o México aproveitou isso. Há muito tempo há isso no México, é algo que não era chamado assim. O governo e a indústria privada não é que publicamente dizemos que temos que fazer uma política industrial, mas pouco a pouco o México foi mostrando as virtudes que há na reindustrialização, ter um setor produtivo e de fabricação muito mais, isso é muito mais importante. Esse é um investimento, já foi mostrado o investimento direto no México, não mudou muito, mas são números enormes. Nos últimos 6 ou 7 anos, foi muito parecido. O que mudou um pouquinho a barrinha azul, onde há novos investimentos em novas empresas ou plantas de produção. A parte cinza são empresas que reinvestiam ou faziam compras de uma empresa, fazendo reinvestimento. Então, esse gráfico à direita não surpreende. É um gráfico da CEPAL que diz que em 2022, ou seja, no último ano, mostra o número de anúncios de plantas estrangeiras em cada um dos países. No México, houve mais do dobro do que houve no Brasil, sem contar os demais países que são quase inexistentes. O Brasil tem quase o dobro da população do México. E olhem a diferença que há. Ou seja, o México, sim, teve durante muitos anos uma política que foi indo para a industrialização, a manufatura, a fabricação é um fator importante. E vemos a história, essas são as exportações de manufaturas industriais. Tirando o setor primário, tanto a agricultura quanto a mineração, tiramos isso e dizemos, o México não variou muito. A proporção das suas exportações hoje é de 83% de indústria manufatureira de valor agregado. E há 15 ou 20 anos era um número similar. O número se multiplicou por 4 nesse tempo, ou seja,
As exportações mexicanas cresceram 4 vezes. Quando vemos outros países, surpreendentemente o Brasil, que é, digamos, sempre foi na América Latina, esse monstro industrial da fabricação, da manufatura, hoje somente 33% das suas exportações estão na manufatura industrial. Também são as exportações, primerização, mas também se fala disso na economia. E eu mostro também que a Argentina e o Brasil seguiram 2 processos muito parecidos, de 33% do PIB em sua manufatura. É o mesmo número da China e da Coreia. Hoje, a Coreia tem 33%, o Brasil passou a ter 11% como porcentagem no PIB da manufatura. Este ano vai ser 10%, eu acho. O Gustavo disse na sua apresentação que a manufatura contribuía com 40% da renda fiscal do Brasil, mas somente 11% do PIB brasileiro está na fabricação, na manufatura, na indústria. O México, por outro lado, manteve uma parte constante. Desculpem, eu perdi aqui. Bom, manteve uma participação constante de 19%, que é o que agora está aumentando. Isso pode ser lindo, mas por que é importante? Porque nós temos que promover que essa oportunidade de reindustrializar é uma oportunidade que os países têm que assumir. E como disseram antes, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância disso. O Gustavo já falou da importância da indústria, nos números macroeconômicos de um país, mas eu me lembro há muitos anos quando nós começamos em Alacero a ver essa questão da reindustrialização, a regionalização, como é ter um processo importante. Trouxemos um colega do Vicran, Daniel Rodrigues, nós trouxemos a Alacero. Ele é economista, professor de Harvard, e escreveu um livro em 2010 chamado O Paradoxo da Globalização, que dizia algo do que nós estamos dizendo aqui hoje, que é esse processo de hiperglobalização que vai ter uma tendência contrária, porque se quebra esse contrato social dos governos com as pessoas. E a indústria, o emprego na indústria é, por excelência, o desenvolvimento de uma economia, a mecânica de uma economia. É impossível pensar no desenvolvimento de uma economia se não passar por um processo de industrialização muito forte. É assim que aconteceu em todas as economias do mundo. E voltamos ao caso do México. É disso que estamos falando. Quando você vê os salários mexicanos do Instituto Nacional de Estatística do México, ele diz que a indústria de fabricação paga 557 pesos por dia aos seus funcionários. Então, vamos colocar aí 100, para não ficar calculando. Então, a indústria paga 100, o comércio paga 200, ou seja, a indústria 100, a construção 61 e a pecuária e a agricultura pagam 54. Esses são os números. Ou seja, uma pessoa que está empregada na indústria ganha o dobro, mais do dobro do que vão ganhar as pessoas se primarizarmos a economia. Essa é a importância da reindustrialização para nós em toda a América Latina. Esse é o exemplo que nós estamos vendo no México, como nós e os governos entendemos que essa é uma questão importante. E não é um processo simples, não é um processo que o México começou do dia para a noite. E para terminar de mostrar essa parte, pegamos o ano 97, porque é um ano que não aconteceu muitas coisas no mundo. Depois vieram crises, também houve crises
vezes antes. O gráfico da esquerda é a produção automotiva de veículos leves no México. Bom, nós vemos que no Brasil tínhamos uma produção de 2 milhões de carros, o México 1,4, e nos últimos 25 anos o México foi crescendo, obviamente veio a pandemia, a falta de chips, nos anos de 2020, 2021, e agora já estamos em quase 4 milhões de automóveis no México. Vejam a tendência que cresceu nos últimos 10 ou 15 anos. Foi feita uma política industrial. Não foi chamada assim porque não estava na moda essa questão da política industrial. A famosa frase que a melhor política industrial é a que não existe era muito repetida, mas o México foi assim. Por outro lado, eu coloco o consumo de aço per capita por duas razões aqui. Eu havia colocado só uma razão, que é porque o consumo de aço per capita é um indicador de como um país está desenvolvendo ou como ele está se desenvolvendo. Quando vemos os números de China, hoje são 600, da Coreia 900, da Europa, Estados Unidos aproximadamente um pouco mais de 300, ou seja, as economias desenvolvidas, quando vão se desenvolvendo, esse número aumenta. Vejam como aumentou também no México o consumo de aço per capita nos últimos 25 anos e como na Argentina e Brasil está exatamente igual. A segunda razão é o que o André Gerdau disse. Ele disse, você tem que dizer que o aço é o material do futuro e vai salvar todo mundo. Por isso eu coloquei esse gráfico, André. Mas, bom, vamos falar disso nas perguntas. É esse o preâmbulo que eu gostaria de dar a vocês para falar da importância dele em todo o desenvolvimento dos países e na questão industrial. E como no México, nos últimos 15 anos, sem falar muito disso, começou a transformar. Agora, há um caso que para mim é comum na América Latina, porque o Vikram e o Brian, os dois disseram a mesma coisa. Ou seja, a América Latina tem oportunidades únicas. Primeiro, uma das questões que o Vikram colocou como um grande problema é a demograficação. As pessoas estão ficando mais velhas, né? Elas estão envelhecendo. Bom, eu acho que a Índia tem algo parecido, um pouco menor, mas temos aí um bônus demográfico, recursos naturais, nós temos lítio, gás de vaca morta, minerais, cobalto, ferro, e temos também uma matriz energética, um potencial ambiental num mundo de descarbonização enorme, solar, eólica, água. No México não, mas no restante dos países, hídrica. Esse é o potencial da América Latina, que é enorme. O que nós temos que perceber é que isso não é suficiente para desenvolver o país. Não basta para que as pessoas tenham crescimento. E a forma de dar às pessoas, de dar à sociedade um crescimento muito mais de longo prazo, onde realmente os padrões de vida melhorem, é através dessa oportunidade de reindustrialização, de melhores salários, de melhores investimentos, fazer investimentos, e o mundo está nos dando a oportunidade, a possibilidade de fazer isso. Então, é uma mão de duas vias. Nós temos que escolher, não sei se temos que escolher ou não, mas devemos colocar aí isso no eixo do hemisfério atlântico, digamos, e poder desenvolver a nossa região. Nesse sentido, é algo que não vai acontecer muitas vezes. Então, o que devemos fazer? Além das coisas que nós temos, o que é necessário fazer? Indubitavelmente, colocar a agenda industrial, essa pauta, que seja uma pauta prioritária em cada um dos países. Essa é a primeira questão. O setor privado, a academia e os governos. Isso foi feito no México. Voltamos ao México. Não se fala muito de política industrial até 2 anos. E hoje o México inteiro fala de
política industrial, o secretário da Fazenda, todo mundo. Não é que seja uma maravilha, a panaceia, o que está sendo feito no México, mas há 15 anos há uma agenda industrial, uma promoção das ações de industrialização, de emprego, de tentar simplificar esse emaranhado fiscal das empresas. É a primeira coisa que nós temos que fazer, colocar isso na agenda. E dois, há nessa agenda que temos que ter um caminho para defender a indústria. E como fazemos isso? Aqui não é protecionismo, porque protecionismo, eu entendo que não é o melhor, mas devemos defendê-la. Há regras e devemos defendê-las. Na América Latina, há 96 casos de dumping. Por exemplo, a concorrência ou a lei que as empresas e setores têm para competir ou concorrer ou combater a concorrência desleal. Se na América Latina o nosso setor tem 96 casos de dumping, 49 no México e nenhum nos últimos 2 anos, ou seja, a política existia, 49 no México e o restante em todos os países juntos. Então, significa que o México trabalha há muito tempo para chegar a esses resultados. E eu terminaria dizendo que eu compartilho o otimismo do Brian, da América Latina. Eu compartilho essa visão de que temos essa oportunidade e por diversas razões, porque eu creio realmente que nós vamos fazer essa mudança. A América Latina não tem uma oportunidade porque está perto dos Estados Unidos, porque temos lítio, minerais e energia renovável, mas sim temos a oportunidade de, através dessas vantagens, mudar. No Brasil, apesar da desindustrialização, continua se investindo no Brasil, na Argentina, na Colômbia. Mas, sim, nós temos que ver uma mudança na nossa política e dizer, bom, como nós fazemos para que os setores industriais, através desses pontos fortes, através da agenda industrial, investimentos em infraestrutura, energias renováveis, através de uma coordenação entre os 3 setores, que nós possamos desenvolver uma política que faça com que a indústria novamente seja o foco como foi há muitos anos e que voltemos a ter essa porcentagem do PIB que faz com que a população, e essa é a mensagem mais importante, como nós podemos fazer que as nossas pessoas, o nosso pessoal tenha um aumento em seu valor muito importante. Eu peço perdão por ter ultrapassado o meu tempo e muito obrigado a todos. Muito obrigada a você. Bom, foi ótimo, porque eu tenho muitas perguntas. Além de tudo, você se atrasou, a culpa agora é sua, então vamos lá. Eu já te puxei a orelha um pouquinho, né? Então, a primeira pergunta é sobre o âmbito geral e depois vamos às perguntas que vieram da audiência. Parece que há um tipo de acordo tácito em termos de política pública para que, com todas as mudanças que o México sofreu e alguns processos de crise em termos de segurança, que também é desestabilizadora, e com todos esses cenários, se soube manter esse caminho que você falou e que você traz como um caso a ser seguido ou observado. Em que você acha que consiste esse acordo tácito ou não tão tácito em termos de políticas públicas? Não é que o México seja algo que deva ser seguido em tudo. Nós temos um montão de problemas no México e é estranho, né? Uma pessoa com um sotaque argentino esteja falando do México, é que eu moro lá há 15 anos. Então, eles estão bem focados, né? Primeiro, tem uma política macro que claramente é bem clara no México, né? O México tem um Banco do México sólido, com políticas que combatem a inflação, tem um Ministério da Fazenda, né? Onde, com certeza, eles têm um equilíbrio fiscal racional, mas, além disso,
eles veem como que a gente faz uma carga fiscal tão forte na indústria. Ou seja, tem uma política pública dizendo, olha, como que a gente pode fortalecer, favorecer para que venha mais investimentos? Não da melhor forma, mas eles fazem isso. Olha, quando a gente vê quanto a gente tem pessoas no México para pagar impostos e quanto tem no Brasil, acho que no Brasil tem 7 vezes mais de pessoas só na parte positiva, né? Só para dar um exemplo de coisas que a gente pode, por exemplo, no Brasil, eu sei que está falando de uma reforma fiscal, mas que eu acho que é essencial que o Brasil siga esse caso. E, por outro lado, está a Secretaria, o Ministério da Economia, onde há mais de 15 anos se trabalha para trazer investimentos para o México de várias formas. Mas como é que a gente está, por meio de incentivos, mas também por meio de investimentos, né? Investimentos em infraestrutura, em logística. Como que as empresas podem chegar a ir até o México? Como é que a gente torna mais fácil que aconteçam os investimentos? Investimentos no setor de fábrica, né, de manufatura. E isso está mudando também, porque essa manufatura seja de um valor agregado. Então, não serve que venha uma montadora, diz assim, vem uma planta de alguma coisa, uma fábrica de alguma coisa, que traz todos os componentes da China e colocam aqui e mandam para os Estados Unidos. Não. Os componentes, como é que a gente dá um valor agregado mexicano convencional? Como é que se faz, por exemplo, os motores, os chips, as placas, todos os componentes são mexicanos. Então, tem uma visão de volta, né? Às vezes, a gente tem que deixar isso mais público. Às vezes, tem que trabalhar mais, mas sim, tudo está no México. Tem uma conversa que é derivada do que você falou, que tem a ver com a política energética, né? E aí aparece uma pergunta aqui, claro, você é um especialista na questão. O que tem que mudar em questão de política energética no México para que não termine com uma crise energética? É um dos pontos que o México não está tratando bem. E o México fez uma reforma energética faz muitos anos, depois ele a modificou, e hoje está numa situação que o setor privado não está investindo tanto em energia. Então, o México hoje está num gargalo em tudo que é geração, transmissão, distribuição de energia. As transmissões de distribuição é algo crítico, onde é necessário investir muito no México, isso está reservado para o setor público. E me parece bem, então, que seja dessa forma, mas o setor público não está investindo, então o México tem que mudar isso. E como fazer para investir muito mais em transmissão e distribuição? E depois voltar a um certo momento que o setor privado possa fazer investimento em geração e que possa fazer mais investimentos em geração e de energia elétrica renovável. Mas tem muita energia eólica, potencial de energia solar. Então, como é que a gente faz, então? Eu acho que as eleições do México no ano que vem, e eu acho que parte disso, eu sou bem otimista, né, que isso vai mudar um pouco. Bom, tem parte da tese, né, que expôs o Vikram, e se perguntam se você acha que a região vai ter que escolher lados nesse mundo mais dividido. Eu acho que sim. Eu acho que não pelos motivos que o Vikram falou, mas eu acho que sim. De novo, né? Não é que eu estou contra do que o Brian falou, que tem investimento chinês, está vindo, e que isso é bom. Eu concordo que é bom, mas sempre que vem com outros valores. Então, aqui tem uma divisão de qual que é o valor. Temos uma empresa, queremos as empresas privadas ou queremos que seja tudo feito pelo Estado? Queremos liberdade da sociedade ocidental, então aqui a gente tem que escolher isso. O que a América Latina quer? Eu acho que todos nós aqui, que vivemos aqui, vamos escolher mais o lado ocidental, os valores ocidentais. Agora, se vem investimento chinês, se a gente continuar exportando minerais e alimentos para a China, e se a gente tiver oportunidade, é muito bem-vindo. Então, às vezes, o que me surpreende, e tem alguns países da América Latina, alguns governos que dizem que não, nós somos grandes exportadores de commodities para a China, ou soja, cobre, ou minerais, então a gente tem que fazer um acordo de livre comércio com a China, a gente tem que ficar mais do lado da China. Não, isso para mim é uma loucura, uma loucura que eu vi em toda a minha carreira, porque parece um pouco agressivo, né?
Mas não é necessário ter um tratado de livre comércio para exportar commodities. As commodities é o que é necessário, ou seja, a China ou alguns países, como o Vikram disse, precisam dos alimentos, precisam de alguns minerais. Eles não têm. Para o seu próprio desenvolvimento, eles precisam disso. Então, a gente tem que fazer o seguinte, olha, vamos continuar com a exportação ou tendo um modelo de exportação dessas matérias-primas, mas não vamos descuidar que o verdadeiro desenvolvimento de um país acontece por meio da industrialização. Então, a gente não pode fazer um acordo, olha, a gente exporta matéria-prima e vou importar todos os empregos de valor agregado que acontecem lá. Então, a gente vai ter que sim escolher. Eu acho que o México percebeu isso, né? Acho que faz 15 dias falava de fazer um acordo de livre comércio com a China, com a Coreia. Hoje isso não está na agenda de ninguém. Então, isso mudou. Isso está diferente. Então, falando aquilo que não está na agenda de ninguém ou que não parece ter o lugar que deveria ter na pauta, a gente está colocando uma janela, está perdendo uma janela de oportunidade no futuro não pensar na Índia. A Índia é um país que a gente vai acabar competindo como região. Ela está num processo muito parecido com o que está acontecendo no México. Estão percebendo que a industrialização é o caminho para a mobilidade social. Então, eu acho que foi o mesmo caminho tomado pela China, né? A América Latina tem uma vantagem sobre a Índia e sobre a China. Qual é a vantagem? Que tem muitas das matérias-primas. Tem muitos desses recursos naturais. E eu acho, mais uma vez, a gente vai competir e vai dizer, bom, por que a gente não se foca no próprio bloco? A gente pode continuar exportando matéria-prima e tal, mas vamos ver como é que a gente fortalece esse setor industrial. Muito obrigada, Máximo. Obrigada a todos. Graças. Obrigada.